Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. A depressão vai ser a maior causa de afastamento do trabalho até 2020, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em muitos casos, a doença se manifesta em razão do próprio ambiente laboral. Mas quais são os fatores que afetam a saúde mental dos trabalhadores? Será a política de metas ou os sistemas de avaliação? Para discutir esse assunto, eu recebo Bruno Leal Fará, psicólogo do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ele é doutor em teoria psicanalítica, mestre em psicologia e autor do livro A Depressão no Ambiente de Trabalho, Prevenção e Gestão de Pessoas. Bruno, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada pela presença. Muito obrigado pela possibilidade de tratar desse assunto aqui. Bom, as doenças psíquicas são consideradas o mal do século XXI e a depressão está no topo da lista, sendo o principal motivo, como eu falei na abertura, de afastamentos do trabalho. A pergunta, até que ponto o ambiente laboral é responsável por esse sofrimento? Olha, ele é responsável. A pergunta que não cabe é se ele causa ou não causa o sofrimento, né? Esse sofrimento pode ser causado em casa, nas relações familiares, ou pode ser causado no trabalho. Mas como nós vivemos 7, 8 horas por dia no trabalho, ele realmente também atua, podendo piorar o cenário, podendo contribuir para esse cenário, não é? Então, o ambiente laboral atua principalmente não tendo nenhuma política, né, para tratar do assunto, não tendo nenhuma política organizacional para tratar do assunto. Veja bem, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala, alerta, desde 2006 isso. Nenhuma grande medida tem sido feita pelas empresas e a depressão não cessa de crescer. Uma das coisas que acontece nas empresas e que realmente é preciso parar que isso aconteça é a depressão ser tratada apenas como um sintoma individual, como uma questão do indivíduo. Se a depressão hoje atinge esse número imenso de pessoas, se já está se dizendo que ela vai ser a maior causa de afastamentos no mundo inteiro, ela foi elevada a um sintoma social e ela tem que ser pensada na empresa também como um sintoma organizacional. O que os ideais da sociedade hoje, que estão produzindo mais depressão do que ontem, na época, por exemplo, do Freud, que o mal-estar maior era a neurose, o que esses ideais sociais que entram nas empresas, como seja independente, tenha iniciativa, tenha autorresponsabilidade pela sua carreira, o que esses ideais e os projetos corporativos associados a eles facilitam para esse quadro? A questão que você comentava antes, que não tem muito a ver se o trabalho causa ou não a depressão. A gente não pode também levantar a seguinte questão, de que a questão da depressão tem muito a ver como o trabalhador recebe aquela informação ou como ele sente todo esse processo de reestruturação da empresa? Olha, eu acho que a depressão, acima de tudo, pensando na empresa, tem mais a ver com essa individualização do problema, como se esse problema fosse só do funcionário. Então, é muito normal numa empresa, qualquer, pública ou privada, o gestor achar que o fulano não está produzindo muito, ou então está diferente, vai lá conversar com o psicólogo. Esse tipo de postura que, para mim, beira a indiferença muitas vezes, né? Muitas vezes o gestor não sabe o que fazer e faz isso, acaba responsabilizando o indivíduo e o indivíduo vai para lá sem a mínima vontade de conversar com o psicólogo. Em vez de chamar o psicólogo, ou conversar com o psicólogo antes, por exemplo, esse psicólogo pode identificar facilmente que existe um trabalho ali a ser feito com a gestão, que é muito mais uma questão gerencial, uma questão desse gestor aprender a lidar com o assunto, e ele, de repente, até um bom gestor poderia facilmente aprender a lidar com isso. Já aconteceram casos assim no tribunal, lá onde eu trabalho, né, no Tribunal Regional Federal do Rio, que uma conversa com o gestor já ajudou muito a ele resolver isso e não criar uma condição até de mal-estar para esse funcionário, né? Porque se o problema é gerencial, não adianta você mandar como se ele fosse uma questão individual. O problema fosse dele, né? E não da estrutura. Claro que às vezes tem problemas que são só dos indivíduos, não é? Mas não dá para a gente generalizar como se sempre fosse assim. Eu queria só voltar um pouquinho sobre a questão da depressão, né? Afinal de contas, quem que é o deprimido hoje? Eu queria que explicasse um pouquinho para a gente. Olha, a gente pode pensar nos sintomas, né? Ele apresenta uma série de sintomas, mas os sintomas são muito parecidos com o da tristeza, não é? Então, eu não vou por aí.
pelos sintomas, não é? Eu vou pensar no deprimido como uma pessoa que está vivendo uma espécie de transtorno da ação, da capacidade de agir no mundo. O deprimido tem essa característica e hoje em dia, né, a gente pode pensar com alguns teóricos, tipo, como o Christophe Dejour, por exemplo, que a capacidade de agir é sinônimo de saúde. E o deprimido vem como se ele estivesse sinalizando esses excessos da iniciativa. Hoje o ideal de iniciativa, de ser independente, de ser... Autonomia. Exatamente, autonomia, não é? São ideais muito pesados, nem todos estão podendo ou preparados para isso. O deprimido, ele é um termômetro, ele sinaliza os excessos desses ideais de hoje, da mesma forma que o sujeito neurótico no século passado, século XX, sinalizava os excessos de obediência, de não poder realizar certas coisas, certos desejos, né? Os sonhos dos neuróticos, né? Transgressores, né? Sinalizavam também um excesso de obediência. Hoje o deprimido se caracteriza sobretudo por um transtorno da ação. Essa ação ou está inibida, ou está desregrada, como o compulsivo, que é outra versão do deprimido, né? As pessoas não percebem, mas o compulsivo tem um deprimido ali latente, que também tem uma ação transtornada, né? Só que não está inibida como na depressão clássica. Falou que a depressão e a tristeza são muito parecidas. São. Justamente isso que eu queria saber, assim, como diferenciar a depressão da tristeza, porque isso. parece que hoje está todo mundo deprimido e a gente faz parte da vida ficarmos tristes com coisas que acontecem no cotidiano. Exatamente. É muito perigoso uma medicalização excessiva dessa questão, porque muitas vezes se medica a tristeza, né? E tristeza é uma fase normal da vida que qualquer um de nós passa, né? Pela qual é importante passar e saber aprender a passar. E muitas vezes você se enriquece quando você ultrapassa essa fase de tristeza, né? Você se transforma, né? Eu não vou entrar aqui muito nisso, porque eu teria que entrar na psicanálise e falar mecanismo de luto, de identificação, enfim, mas se transforma. Acontece que realmente os sintomas da tristeza e da depressão são muito parecidos. Perda de apetite, baixa de humor, perda de sono, perda da libido. Por isso é muito complicado fazer um diagnóstico, e hoje tem toda uma orientação aí, né, Pois é, como identificar que é a depressão e não é só um momento de em vez de fazer um tristeza. mapeamento, né, de 5 sintomas desses são depressão maior, enfim, você pode prestar atenção no contexto que essa depressão surgiu, pensar também na intensidade dos sintomas e pensar na duração dos sintomas. Eu acho que com uma escuta singular e humanizada e não uma consulta rápida, né, num psiquiatra ou num psicólogo, enfim, você consegue muito mais entender se a pessoa está realmente deprimida ou não. Bom, Bruno, antes de chamar o nosso primeiro intervalo, a gente já volta. Tá certo. É 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco do programa sobre assédio organizacional e depressão com o psicólogo Bruno Fará. Bom, Bruno, queria voltar um pouquinho então sobre a questão do sofrimento psíquico nas relações de trabalho. Você afirma que o assédio moral e a depressão caminham juntos. Por quê? Estatisticamente, são até fenômenos que foram diagnosticados, verificados, né, nas empresas até na mesma época, para começar, não é? No final do século passado, na década de 90, um sociólogo francês que eu gosto muito, chamado Alain Ehrenberg, jogou a frase bombástica num livro que não tem tradução em português ainda, La fatigue d'être soi, que em português ia ser o cansaço de ser você mesmo, uma coisa assim, que é: a empresa de hoje é a antessala da depressão contemporânea. O que isso quer dizer? Pois é, ele jogou ali um enigma. Eu acho que a gente conversando hoje, a gente vai chegar aí a algumas conclusões sobre isso. Mas está dizendo que a empresa está produzindo depressão, né? E na mesma década foi cunhado pela primeira vez o conceito de assédio moral. Dá uma pista já que tem alguma coisa a ver com violência, né? Que as empresas estão permeadas aí de violência, né?
de violência organizacional. Quer dizer, eu não pensaria, né, como pensam por aí, que isso tudo é assédio moral, porque não daria conta, né? A gente não teria, na característica do assédio moral puro e simplesmente, né, a gente pensa muito na categoria do perverso, até do psicopata, né? Isso não tem. Se a gente pensar em números, em estatísticas, não tem, né, em psicopatologia, 30%, 20% da população com uma categoria de perversão, né? Que seriam as pessoas que cometem Exatamente, o assédio contra outro. Então, você pensando nas estatísticas, no crescimento da depressão, no crescimento da violência no trabalho, você não pode concluir que isso seja um fenômeno do assédio moral pura e simplesmente. Você começa a entender que a violência está interligada a isso, né? Até porque a depressão é uma doença da falta de sentido, né? E violência é algo que talvez seja a experiência mais complicada e mais difícil de ser metabolizada psiquicamente, daí a falta de sentido frente à experiência de violência. Então, por aí a gente começa a costurar a ideia de que depressão e violência estão andando juntas. Tá, e nessa linha, digamos assim, acaba que surgindo um novo termo do assédio organizacional que permeia as organizações? Isso. Antes de entrar no assédio organizacional, só quero lembrar que isso que eu estou falando é confirmado por as estatísticas. Tanto a OMS, Organização Mundial de Saúde, afirma que as depressões, né, serão a maior causa de licenças, né, em 2020, mas, ao mesmo tempo, a Organização Internacional do Trabalho já fala que hoje a violência no trabalho é uma epidemia mundial. Então, elas estão andando juntas. Não basta você tratar a depressão sem pensar a violência organizacional. E aí vem o conceito de assédio organizacional, que é um conceito muito caro a mim, porque eu comecei a escrever o livro de depressão e me dei conta que eu terminei falando de violência. Terminei com depressão e terminei falando de violência. E aí percebi que eu estava já meio, né, digamos assim, grávido de um outro projeto, que era um projeto de assédio organizacional, que é um conceito que eu aprendi e achei muito interessante para se pensar essa violência que não é muito percebida, essa violência mais sutil no ambiente de trabalho. Que é uma violência que difere da violência que acontece quando é o assédio moral. Completamente diferente, porque o assédio moral, você tem que entrar numa história de vítima e algoz, né? Os números são tantos dessas violências que, se você pensar que isso é tudo uma questão de um algoz que está ali premeditadamente pensando nisso o tempo inteiro, você acaba entrando num esquema meio... Paranoico? Paranoico, num esquema... Claro que tem. E é preciso que essas práticas sejam banidas de qualquer empresa. Tem, sim, algumas pessoas desajustadas que estão cometendo o que eu chamaria de assédio moral puro, vamos dizer assim. Isso não existe, não, eu estou inventando, mas enfim. O assédio organizacional é muito mais interessante, porque nisso todos são produtos e produtores de assédio organizacional. A gente pode estar produzindo sem perceber. E ele tem muito mais a ver com os mecanismos de gestão, os dispositivos de gestão, os dispositivos administrativos, que acabam engendrando situações de violência que as pessoas, às vezes, até as que estão sendo os protagonistas, não percebem que estão fazendo. Né? Então, no assédio moral, você consegue identificar quem é vítima e quem é o algoz. Sim. Há uma história por trás disso, uma reiteração. Sim. E no assédio organizacional, não. Somos algozes e vítimas ao mesmo tempo? É, isso mesmo. É muito mais claro, é muito mais barulhento o assédio moral. E é muito mais pontual. Né? No assédio organizacional, você pode pensar nos dispositivos de gestão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui claro. Chegou um funcionário, um servidor, no meu consultório, lá no tribunal, abalado, muito abalado, ele já tinha tomado um ansiolítico, aí resolveu tomar um outro ansiolítico. Aliás, ele estava com medo de ter que tomar o segundo ansiolítico e me perguntou, o que eu faço? Eu estou com 20 processos por semana, só que eu parei agora num de 1.500 páginas, eu não tenho condição de fazer isso. Eu não tenho condição.
E eu ingenuamente perguntei, mas será que alguém da sua equipe de trabalho não teria condição de parar e te ajudar a resolver esse, né? A gente trabalha em equipe. Claro. Aí ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Não, Bruno, todos estão pegados em suas metas. Nos seus próprios processos. Isso. E saiu, triste, sem nenhuma ajuda, eu não pude ajudar em nada. E eu soube que ele voltou para lá, para o gabinete, tentou ainda chamar alguma ajuda de alguma pessoa, não é? Mas não conseguiu nada e se viu ali completamente incompetente, incapaz de resolver aquilo. O final da história é que no final de algum tempo ele acabou se afastando por depressão e foi muito difícil trazê-lo de volta. Né? Só para completar, o que aparece ali é um conflito, é um confronto entre o que lhe foi apresentado, que ele teria uma equipe de colaboração, né? E o que ele viveu, que na hora H os dispositivos gestionários são tão individualizantes que o coletivo do trabalho é suprimido. Por quê? O sistema de metas é individualizante, a avaliação de desempenho é individualizante, até a gratificação instituída pela organização é individualizante, que é a busca de diferencial de salário, que acontece, aliás, em todas as empresas, que no caso do judiciário são as chamadas funções comissionadas. Então, frente a esse panorama individualizante, esse outro panorama, que seria a colaboração da equipe, foi completamente engolida. Ele se viu num engodo, né? Num discurso que, na verdade, não existe. Cadê a equipe? Cadê o coletivo? Estou sozinho. Agora sou eu e a meta. E aí? E ele não consegue dizer não diante dessa meta, porque ele não pode dizer não. Ele tem que realizar aquela meta. É a incumbência dele. Senão acaba gerando aquele sentimento de incapacidade, O sentimento de vergonha. incapacidade surgiu, de vergonha surgiu, quando ele se viu incapaz de cumprir aquela meta. Ele não conseguiu. E aí sim, ele se sentiu competente, porque ele estava ouvindo um discurso completamente paradoxal, que era possível realizar aquela meta impossível. Foi essa mensagem do gestor dele. E, ao mesmo tempo, um outro paradoxo. Você tem uma equipe de trabalho, mas na hora H, ninguém pode colaborar com você. Porque está cada um também preso com as suas metas e com os seus processos. Exatamente. E nesse discurso todo paradoxal, a pessoa fica tonta, desnorteada na hora H, tem que se haver, é lançada uma situação de incompetência, e aí os abalos narcísicos, a autoimagem, a vergonha, né? Vem tudo isso e acaba sendo um desencadeador de um processo de depressão que já vem vindo, né, dentro da empresa. E isso são esses pontos de violência que vocês acontecem. Exatamente. Que vocês denominam como experiências violentas assim para o trabalhador. São violências simbólicas, violências próprias dos dispositivos de gestão e de paradoxos, né, na comunicação de que é possível realizar coisas impossíveis para qualquer pessoa. Bruno, eu preciso fazer mais uma pausa. A gente, no próximo bloco, segue a nossa conversa. É um minuto, a gente já volta. Voltamos para o último bloco do programa de hoje com o psicólogo Bruno Fará, doutor em teoria psicanalítica. Bruno, queria retomar então a questão das metas por produtividade, essa política de metas que faz parte da gestão das empresas. Como que você avalia então dentro desse cenário que a gente vem conversando? Porque de um lado a política das metas acaba sendo um instrumento de gestão das empresas e é importante. Por outro, ela acaba tendo efeitos nocivos para os trabalhadores, né? Super importante a sua pergunta, porque a questão não é a política de metas, senão a gente já está encontrando um novo algoz, né? Um novo, para colocar a responsabilidade numa única entidade, a política de metas, nada disso. É importante, sim, até como responsabilidade social, a gente ter política de meta. A questão que embaraça todas as empresas do mundo, não só a nossa, é a seguinte: todas as empresas que se filiam e que se baseiam na ética, né? Nessa competência que a gente, né, recebe nos nossos treinamentos, na nossa capacitação, né, ter relações éticas. Vou explicar por quê. Porque se a gente pegar as 13 competências que os nossos magistrados, pelo menos lá no TRF são essas, recebem no decurso da sua formação, das 13,
relações éticas é a primeira. Daí a importância. Relação ética é uma relação para o coletivo, para o bem comum, né? A ética, né? Desde a filosofia, né? Desde Aristóteles, né? Ela é voltada para o bem comum, né? Tem uma interdependência aí quando você fala de ética. Contudo, por maior que seja o esforço de calcar nossa formação, né? Dos magistrados, que vai repassar para os servidores a ética como primeiro lugar, o CNJ, né? Que é o que nos orienta, né? O Conselho Nacional de Justiça, vai colocar outra competência na pauta, como também tão prioritária quanto a ética, que é a competência orientação para resultados, que vem com a política de metas. Só que não é só a política de metas. Orientação para resultado engloba política de metas, avaliação de desempenho, motivação calcada em função comissionada, né? Quer dizer, vários instrumentos de gestão altamente individualizantes. E aí tem o choque cultural, que fomenta o assédio organizacional. Por um lado, incentiva-se o trabalho de colaboração em equipe. E por outro, conforme o exemplo que eu já dei... Na prática não acontece. Na prática fica quase inviável, porque a orientação para os resultados, né, acaba dominando esse cenário e evitando com que essa cooperação tão salutar para a nossa saúde emocional se favoreça nas empresas do mundo inteiro. Sim, isso não acontece só Não no é um serviço problema público, só é um nosso. problema organizacional, tanto Claro, da iniciativa privada exatamente. quanto das administrações públicas. Exatamente. Então, eu pergunto, como é que a gente consegue compatibilizar a ética, que está lá no topo da lista, como você disse, com essa busca pelos resultados? A política de metas é importante, né, a gente manter, né? Mas, por exemplo, se a própria equipe de trabalho, né, consegue colocar a mão, dar conta da própria organização do seu trabalho, não é? Pode-se encontrar soluções criativas interessantes. Por exemplo, num grupo com o qual eu trabalhei lá no tribunal, dentro de um gabinete, nesse gabinete eles perceberam que se as metas forem coletivas, muito desse sofrimento iria ser minimizado. Por exemplo, se a meta é coletiva, o fato de eu estar com um processo de 5.000 páginas, eu ficaria protegido pela minha equipe, pelos meus colegas, que fariam aqueles processos mais fáceis, aumentando a produtividade. Né? E deixando aquele indivíduo concentrado naquele processo maior. Exatamente. Isso não é tão complicado assim, mas eu fico muito impressionado como a maioria dos gestores preferem ainda a meta individual. Eu já escutei claramente da maioria dos servidores que meta coletiva é o mais importante, é mais fácil, é menos ansiogênico, enfim, tem soluções criativas. Basta você também deixar essa equipe organizar o seu próprio trabalho, tendo pequenas interferências você como gestor, mas não organizando você de cima para baixo, porque eles sabem melhor como conduzir esse processo. Justamente eu queria fazer uma pergunta, não sei se você já me respondeu, daí você fala que justamente é como contornar esse assédio organizacional e fazer com que o coletivo, né, ganhe um espaço dentro do ambiente de trabalho, sem virando o jogo assim, sem ele que fique apenas no discurso do coletivo. Sim. Primeiro tem que dar espaço para esse coletivo se reunir, né? Tem alguns gestores completamente tensos que ficam medindo até tempo de cafezinho. Se você não dá espaço para esse coletivo se reunir, realmente não vai dar certo, né? E aí vem toda a questão até desse vocabulário que a gente vem usando, né? Quando a gente fala de ética de equipe, né? Vem um vocabulário, assim, desde a década de 90 também. Tem um livro clássico do Richard Sennett chamado A Corrosão do Caráter, pela Record, de 1999. E ele fala com muita propriedade que agora as empresas, né, não tem mais chefe, tem líder, não tem mais grupo, tem equipe. Então, é coach, é trainee, né? Todo esse vocabulário amistoso, cool, né? Light dos esportes, como se todo mundo pertencesse ao mesmo time, adentra nas empresas de uma forma, assim, avassaladora. E aí é muito bonito, né? Um discurso... Meu chefe é líder, somos todos do mesmo time, como se não tivesse nenhum antagonismo, né, em lugar nenhum. Mas na hora H, a orientação para os resultados predomina. E aí esse discurso vai por terra.
quanto mais a gente escuta discursos que são discursos, só discursos, menos a gente confia, né, na instituição, menos a gente se sente seguro para trabalhar e mais a gente se isola. Isso tudo é terreno para adoecimento psíquico, né, para assédio, né? E vem aí uma outra questão também do esporte, assim como os atletas, a gente vê muitas notícias de que os, né, acabam se dopando para poder ter uma performance melhor. No trabalho, muitas vezes, acontece de tomar remédios, ansiolíticos. Isso. Eu fiquei muito perplexo, né, com o uso de ansiolítico no trabalho. Eu tive presente em 2015 no primeiro Congresso Internacional de Psicologia do Trabalho, que aconteceu em São João del Rei, aqui no Brasil, e isso foi confirmado pelos pesquisadores franceses, não só pelos brasileiros. Hoje, a primeira droga utilizada no ambiente laboral não é mais o álcool, não é a cocaína, são os ansiolíticos. E você vê, eu vi uma brincadeira até de uma servidora que falou isso para se descontrair. Ah, Bruno, lá no gabinete, tal ansiolítico virou vitamina C. Se eu não tiver o meu ali, o colega, toma, eu tenho o meu, toma, colega. Então, isso diz muita coisa da forma de sofrimento de hoje. Se você precisa de ansiolítico, alguma coisa não está certa. Não está certo, mas o sofrimento está se dando pela pressão no trabalho. Porque quando era cocaína, o mais importante, não era para aguentar a pressão, era para ser rápido, para produzir. Ali estão precisando mais ficar relaxado para aguentar essa pressão toda. Então, essas práticas gestionárias individualizantes, com metas, avaliação de desempenho individual, entre outras, estão contribuindo para esse fenômeno novo, que é o ansiolítico no ambiente de trabalho. Bom, para a gente finalizar, eu queria fazer só a última pergunta. Voltando um pouquinho na questão da violência, que esse teu exemplo não deixa de ser, né? Sim. Que violência gera violência. Então, como que o indivíduo está respondendo aí a essas situações de assédio organizacional? Essa é uma pergunta fundamental. Não existe outra saída, né? Quando você é lançado, né, sem a sua vontade, quando você é lançado, remetido a uma situação de impotência, de incapacidade, que você tem que assumir a sua incompetência, se você tem que responder a uma demanda impossível, você vai ter que assumir a sua incompetência, que essa resposta não vai existir. Então, isso já é uma situação de violência, né? E violência só gera violência. Quais são as 3 únicas respostas? E por isso o saldo sempre negativo das empresas que não têm uma política de prevenção do assédio moral e organizacional, que ajudaria muito na prevenção dos transtornos psíquicos. 3 respostas. Ou você introjeta essa violência, assumindo totalmente a sua incompetência, a sua incapacidade, assumindo que a culpa foi sua por não dar conta daquele processo de 5.000 páginas. Adoece, produz uma depressão, é afastado do trabalho. Essa é a primeira. Segunda, ou você desloca essa violência para a própria instituição, né? Desloca, cometendo erros. Era uma outra resposta plenamente possível do nosso colega do processo gigante. Errar. Fazer de um jeito qualquer para tentar dar conta e não ficar mal com a equipe, com o gestor e errar. Devolver isso para a instituição. E a terceira forma é transferindo essa violência para os colegas, propagando o assédio moral. E aí é interessante que aí a gente percebe claramente que o assédio moral pode ser visto como mais uma resposta, como um subproduto, como uma ilha de um continente maior, que é o assédio organizacional. E a gente tratando, né, de prevenção, uma política contra o assédio organizacional, que acomete todos, né, desde o gestor ao servidor, a gente consegue atacar também o assédio moral. Com certeza, aí é uma questão muito maior, que envolve toda a organização. Exatamente. Bruno, foi um prazer conversar com você. Obrigada pela presença no Justiça do Trabalho na TV. Muito obrigado. Hoje conversamos sobre assédio organizacional e depressão no trabalho com o psicólogo Bruno Fará. Nos vemos no próximo programa. Até lá!